Você já passou por um momento em que você percebe que você já fez de tudo, parece que por mais que você se esforce, por mais que você lute, por mais que você faça, parece que a vida não vai, parece que está tudo travado e dá uma sensação de impotência? Hoje nesse vídeo eu vou falar para você o que você precisa fazer para aumentar a tua permissão para poder conquistar aquilo que você está buscando, aquilo que você tem almejado, aquilo que Deus tem para a tua vida. Se você ainda não me conhece, sou Edivaldo Dias. Eu sou pastor, teólogo, psicanalista e aqui eu quero ser o teu instrutor e te trazer algumas informações sobre a permissão, como aumentar a permissão e o que de fato tem acontecido contigo, o que falta, o que você precisa para sair desse limbo, desse loop que parece que por mais que você luta, por mais que você se esforce, parece que está tudo travado, parece que a vida não vai. E hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho, porque eu tenho certeza que isso pode estar. Você pode estar passando por isso agora, ou você pode já ter passado por isso, por uma dificuldade muito grande na vida, porque às vezes a gente acha que parece que vai a vida para todo mundo, mas parece que para nós a vida não vai. E de fato, essa sensação é horrível, porque a gente se sente impotente mediante a tantas situações que está acontecendo à nossa volta, daquilo que você se esforça e não vai. E eu quero falar para você um pouquinho sobre isso, sobre como aumentar a sua permissão. Se você está aqui, você já deve ter ouvido falado, ouvir eu falar ou ouvido outras pessoas falando sobre o que é a permissão. Permissão nada mais é do que aquilo que, segundo a teoria da permissão do Elton Euler, ele fala que é uma autorização que nós damos de forma inconsciente para nós, se nós podemos ou não avançar, né? Segundo o nosso princípio da permissão, que nós acreditamos que tudo emana de Deus, nós acreditamos que, assim como Elton, que ele acredita que é algo interno que a gente se permite ou não permite de forma inconsciente, a gente acredita que é Deus que permite ou não permite por causa de quem nós, de como nós estamos, né? Às vezes nós queremos algo, nós temos capacidade, nós temos disposição, mas nós não temos permissão, nós não temos ainda maturidade para poder ter aquilo que nós gostaríamos de ter, então nós precisamos nos esforçar para aumentar essa permissão, que nos vai então levar de encontro àquilo que nós estamos buscando e querendo. E dentro dessa teoria da permissão, o que o Elton tem trazido sempre para a gente, eu sempre faço aqui um paralelo, porque aqui é isso que eu faço com esses vídeos, eu trago esses ensinos, né, que são tão ricos em termos de desenvolvimento pessoal. E eu não vou entrar muito nessa questão, mas é importante você saber que assim como o teu espírito precisa se desenvolver, o teu corpo precisa se desenvolver, a tua alma também precisa de desenvolvimento. E muitas vezes a gente mistura, e quando eu falo a gente, eu estou falando acreditando que você também é um cristão, assim como eu, e que valoriza a palavra de Deus como um princípio, não só como regra de fé, mas como algo que instrui a nossa vida para aquilo que a gente está buscando e almejando. E quando nós falamos sobre essa questão de direcionamento, sobre o que a Bíblia nos traz, nós vemos muito claro Deus sempre falando, sempre colocando à prova, né, o coração, como fala lá em Crônicas, né? Lembra-te, ó povo de Israel, por onde te fiz passar, para te humilhar, né? Para te forjar, para saber se você se desviaria ou permanecia na minha presença. Então, muitas vezes, quando nós decidimos algo, quando nós queremos algo, o que Deus vai fazer é colocar à prova. Colocar à prova o desejo do teu coração, colocar à prova aquilo que você pediu, para ver se realmente aquilo que você colocou, aquilo que você tem pedido para Deus, se de fato é algo que você quer, ou se é algo que você só está pedindo agora e amanhã você vai pedir outro. E isso não é diferente daquilo que o Elton ensina sobre a escada da postura. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando para você, explicando um pouquinho sobre a escada da postura. E eu gosto muito da maneira que o Elton colocou e desvendou essa maneira da gente ter postura. Mas o importante aqui, neste momento, é você entender que é diferente você ter postura e você ter pose. Muitas pessoas têm pose, mas poucas pessoas têm postura. Qual que é a diferença? A pose é aquela foto da internet, né? Com carro importado, com uma casa boa, com uma vida boa, com as viagens boas, mas no fundo, quem conhece sabe que aquilo não é verdadeiro, né? Ou aquele casamento que a pessoa tira de um relacionamento feliz, mas no fundo, está sempre em pé de guerra.
ou aquele relacionamento com os filhos, que sempre fala que ele é o meu amor, nossa, como eu amo, é tudo na minha vida, mas quem convive perto sabe que vive xingando o filho, acusando o filho, apontando o filho, ou aquela pessoa que às vezes sempre posta, que está na academia, que está fazendo, malhando, que está cuidando do corpo, mas no final de tudo ela está mesmo direta no hospital, porque está com a vida doente, está com a alma doente. Isso é pose. Isso é o que as pessoas, é o que a pessoa decide mostrar. Agora, a postura não. A postura não é aquilo que você tem que se armar para fazer, para mostrar para alguém, não. É aquilo que você é. É aquilo que você decide ser mediante a situação. Ainda que você talvez não tenha um resultado. Lembra sempre, talvez você não tenha o resultado ainda, mas você pode ter postura mesmo não tendo resultado. Eu costumo falar para os homens que, como anfitrião, que sou aqui da Aliança Divergente, nós temos o grupo dos homens, né? Nós temos sempre que estar falando para eles que, às vezes, o que a mulher, ela pode até suportar estar com um homem sem resultado, mas ela nunca vai tolerar um homem sem postura. Porque a postura, irmão, a postura é o que diferencia homens de meninos, entende? Quando a situação vem, e eu entendo que isso é muito difícil, não só você ter a postura, porque a postura, quando você inicia, ela parece muito com a pose. A diferença é que a postura é algo que você decidiu, é fruto de uma decisão. Você escolheu, você decidiu e você precisa manter aquela postura para que você possa dar continuidade àquilo que você está fazendo. E é interessante nós estar falando sobre isso, por quê? Porque a partir do momento que você entende o poder de uma postura, porque a postura ela atrai, a postura, aquilo assim como nós falamos aqui do início, que Deus ele vai colocar à prova o desejo do teu coração a partir do momento que você pediu. O Dr. Elton também fala sobre isso, que muitas vezes a situação ela vem para trazer confirmação. Você cria o teu plano perfeito, você tem um plano para aquilo que você quer ir e você começa então a executar para você ir de encontro aquilo que você determinou, aquilo que você almeja para a tua vida. Só que em alguns momentos você vai passar para aquilo que a gente chama de pré-queda. Pré-queda é aquele momento que antecede ou uma queda ou um crescimento, né, para você sair daquele looping. Então você decide ou você vai descer, porque vai ser a queda, ou você então vai passar daquela fase e aí você estoura aquilo que a gente fala de quebrar o padrão, né, e ir para uma nova fase na sua vida. E quando você vai para essa nova fase, nessa emenda, é muito difícil, porque você está num momento de muita pressão. Você está num momento onde o teu corpo, a tua postura que você sempre teve é totalmente diferente daquela que você quer ter agora, daquela que você precisa ter agora. E agora você tem clareza do porquê que você está posicionando disso. Por que você está se posicionando? Porque eu decidi isso, eu escolhi isso. Mediante a tantas coisas que eu poderia ter colocado, que eu poderia ter escrevido, que eu poderia ter recebido aquilo como meu, eu decidi me posicionar nisso. Então a vida vai ver se realmente aquilo que você decidiu é realmente fato. E esses dias eu conversei com algumas pessoas e foi interessante que tanto as duas pessoas que eu conversei, elas estavam passando pela mesma situação de quebra desse padrão, desse ciclo. E eu estava falando para eles, falei assim, ó, lembra que antes, eu conversando com eles, lembra quando a gente conversou e você tinha tomado uma decisão? Você tomou essa decisão, que você iria tomar esse posicionamento, só que agora que você cria, porque toda situação ela tem uma utilidade. Grave sempre isso. Todo problema que você passa, existe uma utilidade. Ela vem por algum motivo. Ou ela vem para poder te aproximar de alguém, para te distanciar de alguém, para fazer você punir alguém, ou para de alguma forma fazer com que você consiga justificar então a tua permanência naquilo. Mas depois a gente pode estar fazendo um outro vídeo falando sobre isso. Deixe seu comentário aí. Eu não sei nem se você deixou o like, mas deixe seu like aí. Nem sempre é fácil fazer um conteúdo dessa grandeza para poder ampliar o teu nível de consciência, porque a palavra de Deus já fala: descobrireis a verdade e a verdade vos libertará. Então, às vezes, uma palavra que eu posso falar aqui possa destravar algo na tua mente, te trazer uma verdade que estava num ponto cego, que agora está ali, sob os seus olhos, e você vai tomar a decisão se você vai ou não fazer alguma coisa. Mas agora você já viu que o problema existe e que você precisa tomar um posicionamento para resolver aquilo.
Então, retomando, o que você precisa a partir daquele momento que você viu é tomar uma decisão que a gente chama de PDA. Você percebeu algo, você vai decidir algo e agora você precisa entrar em ação. E quando você entra em ação, a vida vai te provar. E a gente fala que pelo menos 3 vezes ela vai te provar. Ela vai vir primeiro para você ver que você precisa de mudança, que você precisa ter uma postura diferente, que você precisa se posicionar diferente. Depois, a segunda vez, ela vai vir então para poder te treinar. Por quê? Porque a primeira vez que você viu, você vai ver que não vai ser fácil permanecer naquela postura. Se você não tem uma postura de combate, se você não tem uma postura de confrontar os seus medos, porque o medo ele é uma mentira, ele não existe. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então o medo ele não é real, principalmente esse medo que eu falo que é o medo que paralisa, é o medo que trava, o medo que te impede de você de conseguir, de avançar, de conseguir ter até aquilo que Deus já falou que ele gostaria que você tivesse. Um casamento bom, um relacionamento legal, umas finanças, que ainda que você talvez não seja um milionário, mas também não seja um miserável, tenha uma vida boa, né? Uma prosperidade que a Bíblia promete para todos nós. Então, quando você começa a entender que a vida ela tá te cobrando postura que antes você não tinha, então agora você tem clareza, você sabe que ela vai vir para te provar. Então, esse é o primeiro momento. Vai vir agora para te treinar, te desenvolver, e você vai ver que aquilo que era tão difícil de fazer no começo, depois que você continua na postura que você decidiu ficar, você vai ver que ela se torna um pouco mais fácil. Até a hora que você já tem uma certa facilidade de fazer aquilo, aquilo já não te dói tanto. E aí é a hora que a gente chama isso da terceira vez, que ela vem então agora para te diplomar. Mas tudo isso você vai precisar o quê? Permanecer na postura da qual você disse que queria. Quando você fala, eu quero para a vida fala assim, então vamos ver se você realmente quer. Ah, mas eu quero ter um casamento de sucesso, então vamos ver. Prepara para a guerra. E isso você vai ver, eu estou trazendo a analogia, tanto daquilo que é ciência, do que o Dr. Elton fala ali na Aliança Divergente, quando o que a Bíblia mesmo fala, que não é tudo uma coisa só. Você vai perceber que aqui eu estou te trazendo um princípio e aqui ele está trazendo uma metodologia com base científica. Então nota que todas as vezes que a vida vai te cobrar um posicionamento foi mediante aquilo que você ouviu. Quantas vezes você ouviu, talvez lá na tua igreja, ou talvez na onde você escuta, quando você escuta uma palavra de Deus, você recebe ela como sendo algo de Deus para a tua vida, independente de onde vem, a partir do momento que você acredita que aquilo é para a tua vida, quantas vezes você não recebeu uma palavra e depois parece que no outro dia parece que o mundo caiu? Parece que tudo aquilo que você vivenciou, você recebe uma palavra na igreja, parece que agora se prepara para o caos. Porque vai acontecer de tudo, parece que dá errado. Sabe por quê? Porque ele quer agora, a vida vai te provar para ver se você de fato quer aquilo. A vida vai te provar para você, para ver se você realmente acredita naquilo. E o nosso adversário também vai fazer de tudo para que você desista. Porque desistir é a única forma de você não alcançar aquilo que Deus te prometeu. E eu não estou falando aqui sobre merecimento, porque merecer você merece. Porque houve alguém que pagou um preço muito grande para você ter uma vida e vida abundante, porque foi isso que o nosso Senhor falou. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Não é ter uma vida medíocre, não é ter uma vida meia boca, não é ter um casamento mais ou menos. Não, é uma vida com abundância, porque nisso é glorificado o vosso Pai. Então, entenda, Deus ele quer, ele já tomou essa decisão. A pergunta é, será que nós tomamos a nossa decisão? Será que de fato aquilo que nós decidimos é uma firme decisão, como Daniel decidiu? Lembra disso. Todas as vezes que uma situação, que você tomar uma decisão, que você ouvir uma palavra a teu respeito, uma palavra que você acredita ser uma palavra revelada do teu futuro, lembra sempre, vai vir confusão por aí, vai vir pré-queda por aí, vai vir situações, vai vir provações para provar o teu coração, para saber se você vai de verdade permanecer naquilo que você decidiu acreditar, naquilo que você decidiu, naquilo que você escolheu, para saber se de fato você quer, para sim, aí sim a vida te diplomar e falar assim, agora sim, agora eu entendi que você realmente de fato quer, porque você não fez só uma pose, você decidiu, você se posicionou e permaneceu naquilo que você acredita. Esse tipo de conteúdo é um conteúdo que você está buscando, de poder entender como você desenvolve a tua alma e como você, sem sair dos princípios de Deus, entendendo e respeitando que Deus ele também quer para você o melhor, e aquilo que talvez está queimando no teu coração
É Deus quem colocou, porque Deus é que coloca tanto querer quanto realizar. É assim está escrito. E se esse conteúdo é um conteúdo que te agrada, eu queria te pedir que você compartilhe com alguém que possa ser abençoado por esse conteúdo, que você deixasse o seu like, se inscrevesse no nosso canal e, se possível, deixe um comentário daquilo que você gostaria que eu trouxesse aqui com você, que trouxesse um princípio, talvez do desenvolvimento da aliança divergente, ou de qualquer outro, que se eu souber, vou ter um maior prazer de poder trazer para você e trazer clareza para a tua mente, para a tua vida, porque o que eu mais quero é te encontrar no topo. Então, vamos para o topo, porque lá é o nosso lugar. Que Deus te abençoe e eu te espero aqui no nosso próximo vídeo. Tá bom? Deus abençoe.